Olá, meninas, vamos lá? Aqui, ó, quando nós vamos fazer a leitura dos descritores do quinto ano, aqui, ó, eles não seguem a ordem numérica, D1, D2, D3, tá? Tá D1, D3, D4, o D2 tá aqui embaixo. Por quê? Não sei por quê, tá? Mas esses daqui são referentes a isso aqui, ó, procedimento de leitura, tá bom? Então, eu vou seguir essa ordem. Não vou seguir a ordem numérica. Então, nós vimos o D1 e agora nós veremos o D3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Quando a criança vai precisar entender o sentido daquela palavra, enriquecer o seu vocabulário pela frase. De repente, ela não conhece aquela palavra ou o sentido daquilo ou aquela expressão e dentro da frase ela terá que fazer esse entendimento. Nessa atividade, eu também começo pela pergunta e não pelo texto. A gente tem a fábula aqui, o leão e o rato, tá? Vamos para a pergunta. A pergunta fala assim, ó. 2. Quando o rato dirige-se ao leão, trata-o como senhor. Essa forma de tratamento indica A. Inferioridade ao leão. B. Superioridade ao leão, ao rato. Respeito do rato para com o leão. Humildade do leão. Lembra que eu falei na outra aula que nós temos que observar as opções e trabalhar com essas opções? Tanto como distrator quanto entendimento? Então, A. Quando o rato dirige-se ao leão. Então, o rato está falando para o leão, senhor. A opção A. Inferioridade do leão. O rato está dizendo que o leão é inferior quando fala senhor. Ora, se o senhor... Superioridade do rato. O rato está se colocando como superior. Respeito do rato para com o leão. O rato está mostrando um respeito para o leão. Ou humildade do leão. Olha que interessante. Esse aqui é um distrator de erro completo. Ele já tem que ser anulado, né? O leão nem diz nada para ser considerado como humilde. Depois que você faz essa explicação das 4 opções, você vai para o texto, faz a leitura do texto. Então, olha lá, tem o texto todo, mas a prova deixou em negrito qual era a frase de efeito mesmo. A frase diz, o parágrafo, ora, se o Senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir sua bondade. Diz para os alunos, o rato está dizendo assim para o leão, ora, se o Senhor me poupasse, e deixa eles falarem. Qual é a opção correta? O rato aqui está dizendo que o leão é inferior a ele e ele é mais importante? Acredito que com as nossas intervenções eles consigam chegar. Tá? Nas primeiras, gente, é sempre um caos. Dá um certo desespero, tá? Mas, pelo menos pela minha experiência, né? Com o tempo, eles vão se apropriando dessa técnica, desse método. O segundo, também de D3, mostra um texto sobre as pulgas e diz assim, ó, responda no trecho, pois quaisquer das espécies infestam, radical. Tá vendo? Tá em negrito. Outros animais e também o homem. A palavra grifada, vou sair da frente, tá aqui, a palavra grifada significa, então a palavra infestar, infestam, significa pular, pulam, inflamar, que inflamam, atacam, assustam, vai pro texto. E a última opção aqui, responda, tô indo pra pergunta. A expressão, o grande agente do mal, foi usada no poema com o sentido daquele que, o grande agente do mal. Então, esse agente do mal significa que desafia o mosquito, ama o clima tropical, provoca epidemia ou trabalha em mutirão. Explica cada uma das opções. Nesse caso, pessoal, eu gostaria de fazer depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Uma intervenção, porque aqui aparece, no meio da pergunta, a referência de onde está o texto e também o verso, na quinta estrofe, no verso, e isso confunde demais as crianças. Então, no D3, o que nós temos que fixar? Qual é o objetivo do exercício do D3? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Você contou uma história, você está lendo alguma coisa, você percebeu que ali tem uma palavra ou uma expressão que provavelmente não é de hábito das crianças, para
e faz isso oralmente. Faz perguntas orais para eles. O que vocês acham que isso significa? O que essa palavra, dentro desse texto, quer nos dizer? Ok?